Primeiro, a gente vai ver mais uma linha de história, dando continuidade à nossa linha sobre Roma, onde nós paramos quando Roma perde o seu último rei, aí, o seu último rei ele é expulso, né? E aí, o que os cidadãos romanos vão tentar fazer? Primeiro, que eles vão tentar evitar a concentração do poder em um único líder, uma única pessoa, aí, tentando trazer uma representatividade do poder maior, né? Ceder o poder dos reis para um grupo maior de cidadãos romanos. Tenha em mente que lá que a gente falou que não é todo mundo que era cidadão romano. Quem são esses cidadãos romanos? Tenham isso em mente. Então, aí funda-se um sistema que vocês já devem ter ouvido falar, chamado de república. Pois é. E a república era dividida em algumas magistraturas, ok? Que possibilitavam o controle recíproco do poder, tentando ao máximo evitar o controle, né? Esse controle na mão de um único líder. E geralmente esses mandatos tinham que ser curtos. Apenas os mandatos do Senado, que vão ficar conhecidos por ter cargos vitalícios. E justamente por que eram curtos os cargos? Esse tempo dos cargos? Para evitar poder na mão de um único homem, ok? Então, com isso dito, além dessas segmentos nós tínhamos dentro dessas magistraturas, vale destacar os cônsules, que eles eram eleitos de 2 e com poderes equivalentes. Então, 2 com número equivalente de poder. E que eles eram responsáveis por comandar o exército e eles eram responsáveis por presidir o Senado. Novamente, instituição que ela já existia até de antes da própria República e ela tinha cargos vitalícios, sim, ok? Então, tem uma definição do Senado bem interessante aqui no material de vocês. Eu gostaria que vocês grifassem. Ela começa aqui no final da página 38, ok? Página 38. E gostaria de ler para vocês. O Senado era o conselho dos anciões, dos anciãos. Em latim, senatus. Deriva da palavra senis e senectus, ancião e velho, respectivamente. Por isso, José Reinaldo de Lima Lopes, professor de História do Direito, salienta que o Senado era, agora, entre aspas aqui, continuação na outra página, responsável pela ligação da cidade com sua história, sua vida e sua autoridade. Lembrando aí que isso aqui tinha essa importância da ancestralidade, do ancião, do antigo, né, dessa cultura, dessa história por trás do Senado que vai estar presente nessa cultura romana. Para o professor, Roma foi a civilização da tradição, na qual o Senado exercia e simbolizava o auctoritas patrum, autoridade dos pais fundadores, lá dos patrícios, lá da sociedade patriarcal, ok? Então, acho interessante, importante grifar esse detalhezinho aqui, uma das melhores definições de Senado que eu li na minha vida. Então, anotem que eu acho bem importante. Ou se quiser anotar no material de vocês, em vez de só grifar aqui, eu acho relevante, isso é importante, cai nas nossas avaliaçõezinhas, hein? É importante, ok? E com isso, com essa divisão do Senado, além do Senado e dos dois cônsules, tinha uma organização política romana chamada de pretores, que diversas organizações políticas, eu vou ler algumas delas aqui agora, e se vocês quiserem grifar, que é bem importante, por mais que estão destacados no material de vocês, eu acho relevante, talvez vocês grifarem, porque são termos bem específicos para cada um, mas começando, os pretores eram magistrados que administravam a justiça, detendo poderes de disciplinar justamente o coercídio e de verificar alegações e fixar limites da disputa judicial, ou seja, né, aí, responsável pelas leis. O edis, que era magistrados, cuja função era observar e garantir o bom estado e funcionamento dos edifícios e das obras, de serviços públicos ou de interesse comum, como ruas, tráfego, abastecimento de gêneros diversos, água, condições de culto e prática religiosa. Vamos chegar em religião já. Questores, magistrados encarregados principalmente de funções financeiras. E os censores, magistrados que estão responsáveis aí pelos bons costumes e, não só pelos bons costumes, mas a manutenção desses bons costumes e principalmente arrecadar os impostos. Então, e tinha uma situação extrema, que tudo isso aqui, toda essa divisão que acabamos de pautar desse Senado, desse aparato político da República, tinha uma situação que era excepcional, mas podia acontecer, que talvez numa necessidade de não conseguir se administrar e funcionar, era justamente eleito um ditador. O termo ditador vem daqui. Pois é. E esse ditador, ele anula todos os poderes prévios de qualquer outros deles, ele teria um prazo máximo de até 6 meses, mas durante o poder desse ditador, era anulado qualquer outra das autoridades prévias aqui, era anulada e é dado o poder
quase supremo a ele aí, mas é em casos extraordinários na tentativa de fazer uma manutenção da república, ok? Só que tenha em mente, só que nós aqui estamos falando de como funcionava essa república, essa transição lá da monarquia do último rei, o último rei, até agora, esse é o início desse aparato político e como é que ele está funcionando. E essa transição, o que vocês imaginam? Que ela só fala, molecada, agora vamos ser república. Não, foi uma transição muito complicada e de crises, não é mesmo? Então, o fim da monarquia foi justamente marcado por causa de um problema que alguns sistemas, inclusive é um dos pontos que talvez apareça até no nosso sistema político atual, que acontece que lá dentro os patrícios, que eram quem tinha, né, concessão de terras, tinha muita terra para pouco patrício. E o que isso fazia acontecer? Lembrando que apenas os patrícios eram pensados como cidadãos. Hein? Então era muita terra na mão de pouco patrício. O que fez que Roma empobrecesse bastante, porque eles eram uma parcela muito pequena. Né? Essa parte privilegiada da sociedade era muito pequena. Quem que era a grande massa? Principalmente, como nós já falamos diversas vezes, a quantidade infinita de plebeus aí. E se esses plebeus estão empobrecendo, tem um outro problema, que eles estão fazendo dívida. Se eles estão fazendo dívida, nós já vimos o que acontece com os plebeus que fazem dívidas. Pode acontecer se eles não têm como pagar a dívida, eles podem ser escravizados por quem eles estão devendo. E aí começa um grande problema social mesmo em Roma, que isso, assim, imediatamente essa transição e no início da República, não estava consolidado ainda, ok? Então, nessa condição, uma coisa que vai ficar ressaltada é justamente a ausência de direitos dos plebeus, que eles não tinham direito nenhum. Não tinha direito nenhum. Além de tudo, eles estão devendo, eles estão passando fome, eles estão ficando mais pobres, eles não têm nenhum direito. Então, tudo isso vai agravando demais a situação, as condições de vida e justamente a intolerância, né, diante de como os patrícios têm a sua situação, né, lá em cima. E justamente eles não tentando. E além de tudo, obviamente, você acha que os patrícios estavam interessados em resolver essa questão? Não estavam interessados. Então, justamente essa indiferença em resolver o problema, até mesmo de dialogar, fez com que os plebeus resolvessem se organizar e protestar, justamente pela falta de direitos e até mesmo se negar a continuar suas atividades. Aí parou tudo. Aí a cidade de Roma parou, fez com que todos os campos, oficinas e até mesmo o exército estivesse paralisado. Que lembra que ser soldado não é garantia de nenhum direito, né, gente? Pelo amor de Deus. E para reforçar essas reivindicações, eles fizeram um acampamento fora de Roma. Então, esse pessoal eles deram um kit mesmo. Eles quitaram da situação, eles foram embora, abandonaram geral e ficaram fora de Roma até, quilômetros de Roma, acho que são... Mas é um pouco, gente, era tipo, no máximo 5, 6 quilômetros de Roma. E eles ficavam distantes e falavam, isso não vai ser daqui, Roma não vai funcionar. Então, peraí, se parou a cidade, aí os patrícios tinham que fazer alguma coisa, não é mesmo? E aí começa a mudar, e eles clamavam por essas mudanças, e que se eles não fossem atendidos, eles iam fundar uma cidade. Professor, era possível que esses plebeus insatisfeitos fundassem uma cidade? Sim, porque os patrícios eram uma quantidade, como nós falamos, eram muito poucos patrícios. Eram poucos em número, eles tinham muito poder, tinham muitas terras, mas a cidade não dependia só deles para funcionar. Dependia dos plebeus, que era a grande maioria, que estava lá nas oficinas, no exército, em todos os segmentos sociais. Então, simplesmente, os patrícios não manteriam Roma. Então, o pessoal falou, a gente vai fundar outra cidade. E aí, né, como os patrícios eles eram detentores dessa maior parte do capital, né, dessas propriedades e dessas propriedades rurais, eles perceberam que sem a grande massa dos habitantes de Roma, que eram pessoas comuns, não patrícios, bem-nascidos e ricos, eles não tinham Roma. Roma não existia sem eles. Então, justamente, aí eles abordaram uma negociação para eles retornarem a Roma e os plebeus continuavam exigindo aí garantias e algumas, podemos dizer, que foram concedidas. Então, qual foi
a forma deles resolverem isso. Na página 40 de vocês, 40, temos um destaquezinho aqui de como isso foi resolvido, ou tentativa de isso ser resolvido. A participação política almejada pelos plebeus se concretizou na criação dos tribunos da plebe, magistrados plebeus, inicialmente dos 2, mais tarde 10, que fariam parte da Assembleia com um poder limitado, direito a veto, de vetar algo que prejudicasse diretamente os plebeus. Não está escrito aqui isso aí que eu estou dizendo, mas isso era a forma que eles encontraram de vetar algo que prejudicaria diretamente os plebeus, porque anteriormente os patrícios decidiam o que era melhor para eles e o que era pior para os plebeus. Pronto, isso era feito de cima para baixo, e não tinha nada que os plebeus poderiam fazer a não ser aceitar. Então a principal vantagem do direito ao veto é, se algo for prejudicar os plebeus, eles podem vetar agora. Foi abolida a escravidão por dívidas, que era um dos principais inimigos aí dos plebeus por causa do excessivo empobrecimento e endividamento durante essa crise. E as terras tomadas pelos credores foram devolvidas. Houve a elaboração... por que eles tinham muitas terras? Porque além de tudo eles tomavam a terra de quem devia para eles. Houve a elaboração e a publicação de um código de leis, as disposições e mandamentos jurídicos que eram exclusivamente dos patrícios foram reunidos por escrito. Dessa forma, o direito público tornou-se acessível a mais pessoas, evitando as desvantagens corriqueiras de quando as desavenças e os processos eram resolvidos pelos patrícios, que sempre tinham vantagem em resolver em qualquer situação em relação aos mais pobres. Concordam? Tranquilo, né? A gente consegue ver isso bem nitidamente. Então agora, com essa elaboração dos códigos de leis, que até o momento, né, todos esses mandamentos eram exclusivos dos patrícios, agora passa a ser disponível para os plebeus também, e tem esse ponto que todos os processos agora não vão ser resolvidos por quem sempre tira vantagem. E isso fez com que os conflitos fossem praticamente todos resolvidos. Obviamente, isso não é suficiente, mas, porém, agora nesse processo de isso estar resolvido e Roma voltar a funcionar, eles voltam para um outro ponto que Roma vai ficar conhecido. Inclusive, porque agora vocês não podiam ter escravos através de dívidas, aconteceu outra coisinha aí, que eles retomam o processo de expansão territorial, que tinha se iniciado lá na época da monarquia. Agora eles vão retomar esse processo, né? E o Senado vai ser responsável justamente por governar Roma, que agora está estabelecida, essa república está consolidada, e que, teoricamente, a república deveria ser um governo do povo, mas não se realizou. A gente sabe que não era necessariamente o governo do povo. Mas aqui agora retomamos a conquista. E por que é interessante esse expansionismo romano? Porque é interessante que o Império Romano ele vai se expandir, vai se tornar um grande Império Romano em algum momento, que ele vai expandir o território. Pessoal, se você conquista terras, você tem espólios, né? Você tem recursos que você conquista, e se você tem prisioneiro de guerra, você vai ter muito escravo. E tenha em mente que esse ponto, essa escravidão é a base do trabalho em Roma. Então, se você tem um sistema que consegue ter a manutenção, está sempre conquistando, invadindo, expandindo e tendo prisioneiro de guerra como escravo, você tem uma manutenção desse sistema de escravidão, de certa forma. Ok? Então, pessoal, agora vou dar uma pausinha antes de a gente ir para a próxima parte, ok?